Olá, a partir de agora nós estamos em Conexão Legal. Você aí de casa, se quiser concorrer aos livros que aqui o Instituto Internacional de Direito Comparado sorteia toda semana, no final do mês, ingresse lá, iidc.org.br ou pelas nossas redes sociais, o nosso Twitter e o nosso Facebook que estão aqui na tela. O livro da semana é do professor Costa Machado, Código de Processo Civil Interpretado, o livro que ele carinhosamente gosta de chamar do amarelinho. Essa é a última edição, a edição de 2012. Então, se você quiser concorrer a esse livro, ingresse lá no nosso site, nossas redes sociais e no final do mês nós estaremos sorteando esse livro para as pessoas. O nosso último livro, que é o comentado do professor Costa Machado, deu mais de 400 e-mails recebidos. Então, você de casa, se apresse, porque esse aqui não vai ser menos do que isso, não. Hoje, nós temos um programa especial, vamos comentar um pouquinho a questão do julgamento do Mensalão. Mensalão, julgamento que corre na TV Justiça, que inclusive você deve estar acompanhando aí de casa, também pela TV Justiça, que está sendo televisionado e toda semana. Ele é televisionado aqui pela TV Justiça e, por causa disso, nós estamos fazendo um programa especial sobre isso. E temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, em São Paulo, do Conexão Legal, o Dr. Hermes Barbosa, advogado, atuante, advogado de direito criminal, e ele vai falar um pouquinho sobre isso para os nossos telespectadores aí de casa. Bom dia, doutor, como vai? Bom dia, tudo bem? Como vai, Leandro? Tudo jóia? Graças a Deus, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, principalmente hoje para falar sobre esse assunto. O programa é nosso. É nosso, então muito obrigado, é nosso. Então eu gostei muito aí do Código de Processo do professor Costa Machado, realmente ele é um grande processualista, está de parabéns. Obrigado. Doutor Hermes, julgamento do Mensalão. Até agora nós já temos diversos votos. Esses votos, é lógico, podem ser alterados até o final do julgamento, mas tudo indica que não serão alterados. Então as penas estão sendo extremamente rígidas, não é isso? Principalmente do relator e também do seu revisor, em alguns casos até não, mas na grande maioria ele tem acompanhado e as penas têm sido pesadas. Qual é a sua visão a respeito disso? Bom, Leandro, antes de adentrar propriamente ao tema, eu gostaria de registrar a presença do Dr. Eduardo Arruda Alvim e do Dr. Daniel Granado, que nos acompanha, e depois o seu telespectador terá a oportunidade de assistir também uma entrevista com um grande processualista, só que aí no campo civil, que é do Dr. Arruda Alvim. Mas, voltando ao tema, é o seguinte: primeiro, a cultura do nosso país, ela vem no sentido da impunidade. Então, mesmo no caso do julgamento do Mensalão, nós até então estávamos com um total descrédito. Não, que é isso, que é aquilo, porque o próprio ex-presidente da República tentou, inclusive, desprestigiar, desmoralizar o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal. Não ficou também atrás o presidente do partido do governo hoje, que tenta a todo custo, de uma maneira, desvirtuar o entendimento. Por exemplo, hoje também, do partido do governo, o presidente da Câmara, tenta, de qualquer maneira, desqualificar o julgamento do Mensalão. Ocorre que o que nós temos observado, e graças a toda a sociedade brasileira, a imprensa, que fez um trabalho muito sério nesse sentido, hoje o julgamento está tomando um contorno realmente de grande tensão pela punidade de quadros expoentes da política nacional. O que eu lamento muito aqui, e eu quero deixar bem claro, bem entendido, é que eu lamento profundamente que a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a responsabilidade, junto com a imprensa, procurar a defesa do Estado Democrático de Direito, não esteja participando lá como amicus curiae do julgamento para fiscalizar, não deixar que inocentes sejam punidos, mas também não permitir que culpados sejam inocentados. Mas não tem problema, ela não está, mas nós estamos fiscalizando, estamos de olho, e hoje nós verificamos que o seu relator, apesar de ter fatiado o processo, que é uma maneira até de certo ponto inovadora, não a primeira, mas de certa maneira inovadora, tem buscado esmiuçar, mostrar, provando
que o mensalão realmente ocorreu, que a compra de votos, as compras de votos ocorreram. E eram patentes, né, na época. Pois é, e que tentaram dizer que não houve, que era simplesmente uma falácia, e não é verdade. Tanto é que no primeiro momento tinha-se dúvida a respeito do acompanhamento do relator, e o que se tem observado é que acompanhamento do revisor no voto do relator, e o que se tem observado é que o revisor está acompanhando praticamente em todos os pontos o voto do senhor ministro Joaquim Barbosa, e tem acompanhado, os demais ministros e ministras também têm acompanhado. O certo é que nós temos aí, logo, logo, o término desse julgamento, esperamos, e aí sim o tribunal vai passar a dosimetria da pena, e nesse momento é que nós vamos saber efetivamente quem vai e quem não vai para a cadeia. O que nós estamos aqui esperançosos é que, pelo desenrolar, não tem como o ministro voltar atrás, mudar voto, pelo menos não surgiu nenhum fato novo, a não ser que as declarações do Marcos Valério da última vez, dessa semana passada, agora do dia 16, 17, né? A Veja traz declarações... Mas também não são declarações dele, né? São declarações de familiares. Não, declarações, mas ali são declarações indiretas, mas que evidentemente estão partindo dele, pelo que se percebe, e que nós vamos ter que saber se ele efetivamente vai confirmar isso ou não. Em confirmando, aí virá para o centro desse processo a figura exponencial maior da República, que é o ex-presidente. Então esperamos que tudo se esclareça no seu devido tempo e que os culpados sejam efetivamente punidos, demonstrando que o Supremo Tribunal Federal, que a justiça brasileira não se vega, que é um poder independente e assim tem que continuar a sê-lo para poder julgar e democratizar o nosso país. Muito bem. Doutor Hermes, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, não se esqueça, se você quiser concorrer ao livro do professor Costa Machado, Código de Processo Civil Interpretado, ingresse lá, iidc.org.br, ou no nosso Twitter ou no nosso Facebook. Até o nosso próximo bloco. Retornamos em Conexão Legal. Se você acompanhou o primeiro bloco, o bloco anterior, o Dr. Hermes fez uma menção ao Dr. Arruda Alvim, Dr. Eduardo Arruda Alvim. E realmente o Dr. Eduardo faz nossos estudos preparando para a próxima entrevista. Mas, como o Dr. Hermes fez a citação do Dr. Eduardo, eu aproveito aqui para antecipar para você aí de casa o livro da próxima semana, que será um livro do professor Eduardo Arruda Alvim, que é o Comentários ao Código de Processo Civil também. Como o professor Costa Machado, o professor Eduardo também é um processualista, e o livro dele vai ser o livro da próxima semana. Então, se você quiser se antecipar e já querer fazer seu cadastro, lá quiser fazer o seu cadastro no nosso site, no idc.org.br ou pelas nossas redes sociais, você já pode, já está liberado, inclusive, o cadastro no nosso site, para você concorrer ao livro do professor Eduardo. Inclusive, esse livro é do professor Eduardo com o professor Araquém e com o professor Arruda Alvim. Então, fica aí já o nosso lembrete. E o livro da próxima semana será o livro de Direito Processual Civil do professor também Eduardo Arruda Alvim. Então, nós temos 2 livros do professor Eduardo, da próxima semana e da semana subsequente. Doutor Hermes, obrigado pela lembrança, doutor Eduardo, e também quem ganhou foram os nossos telespectadores, né? Sem dúvida. Que já se anteciparam e já vão correr o livro do professor Eduardo, as obras do professor Olha, Eduardo. eu não tenho dúvida, como você falou, Leandro, que no professor Costa Machado foram 400 aí acessos, e-mail, etc. O professor Eduardo Alvim deve ser por aí ou para lá, né? Porque ele é de uma popularidade extraordinária em todo o estado de São Paulo, né? Sim. Sem contar o sem número de alunos, que ele nem gosta que nós comentemos isso, porque ele diz que fica muito envelhecido. Mas ele é um jovem professor, escritor, né? Sim. E de família tradicional que honra a advocacia e honra o magistério nacional. E a história do direito no Brasil. Sem dúvida.
Então, doutor Hermes, como é que ficamos? No final do nosso julgamento, se aguarda mais um mês e meio, para a finalização do julgamento, e a reação da sociedade, porque muito se aguardava, principalmente por parte do Supremo, que a sociedade fosse às ruas, né? Eles mobilizaram uma série de contensores, né? De pessoas, né? Uma série de proteção ali em volta do Palácio da Justiça brasileira, e essas pessoas não foram às ruas. Né? O que o senhor entende como isso? Será que o ser humano, a sociedade brasileira está passiva realmente? Isso realmente é muito preocupante. Aqui nós vamos fazer um alerta. No júri, por exemplo, Leandro, no júri, no tribunal do júri, quando o processo do júri inicia-se, que é muito longo, a tendência é todos cansarem. Os jurados ficam cansados, a defesa fica cansada, a acusação fica cansada, a sociedade fica cansada e as coisas começam a ser atropeladas. E nesse julgamento que está correndo agora, lá no Supremo, nós precisamos estar vigilantes, porque esse tempo, claro que não é um tempo tão curto, são 37 acusados, agora já parece-me que 10 ou 11 condenados e 2 absolvidos até então. Então nós ainda temos aí mais 20 e poucos. Então ainda demorará um pouco, mas a sociedade precisa estar em cima, os advogados precisam estar em cima, a ordem dos advogados precisa estar em cima, a sociedade civil, a imprensa, todos, para que o julgamento tenha o seu termo da mesma forma tranquila, serena que iniciou. Insisto, nós não queremos absolvição de culpados e tampouco desejamos a condenação de inocentes. Nós queremos julgamento justo e que o Poder Judiciário brasileiro demonstre para as nações que no nosso país não existe simplesmente impunidade. Existe sim uma justiça séria que condena quando tem que condenar e absolve quando deve absolver. É assim que nós pretendemos chegar ao final do julgamento. Claro, nós teremos algumas surpresas prováveis na dosimetria da pena, porque alguns da sociedade, eu já inclusive ouvi alguns comentários, de dizer o seguinte: pouco importa, eles são presos logo estarão soltos. Mas essa não é a questão, nós não temos pena de morte, tampouco prisão perpétua. O que nós queremos é que os culpados sejam efetivamente condenados, se tiverem que ser presos, que sejam presos, se for penas alternativas, que tenham penas alternativas, mas o que importa é que realmente a justiça seja feita. Nós não estamos aqui para crucificar ninguém, até porque a opinião pública crucificou o Cristo, né? Crucificou Cristo. Então nós não queremos, nós queremos sim, que sejam apurados e que seja feita a justiça. E aqueles que tiverem, até porque as penas alternativas talvez seja o caso de aplicar-se em alguns dos acusados, né, dos condenados. E outros talvez não, pelo volume da pena, etc. e tal. Isso nós vamos saber só efetivamente no final do julgamento e esperamos não, com certeza os ministros, as senhoras ministras do Supremo Tribunal têm preparo técnico suficiente, intelectual, moral, para definir toda essa questão em benefício da sociedade brasileira como um todo. Sim, inclusive as penas de algumas pessoas que já foram antecipadas pelo relator na primeira e na segunda fase, superam 100 anos. Né? Então, em alguns casos, nós teremos penas altíssimas. Aí tem uma preocupação, e aqui eu faço questão de registrar para que no futuro não seja acusado de não ter observado isso. O que hoje está havendo também, em alguns desses casos, dessas condenações, é que não tem efetivamente a prova provada. Tem algumas provas indiciárias, analógicas, e que não tem ato de ofício, pelo menos é o que se depreende. Eu não estou nos autos, não conheço o processo a fundo, mas pelo que os próprios ministros têm trazido à baila em seus votos, é que estão fazendo dessa forma, por entender que aquilo se configurou e não existe, pelo menos ao meu sentir, uma absoluta certeza, uma absoluta convicção do fato. E isso efetivamente é muito perigoso, até porque já imaginou,
lá dentro da sensibilidade dos ministros do Supremo Tribunal. Já existe essa dificuldade, imagine aqui na modesta primeira instância, onde tem uns magistrados que se arvoram aí em deuses e etc., e como poderão simplesmente imaginar que deve ter ocorrido e ele, na sua sapiência, querer condenar sem efetivamente todos os fatos com os atos praticados dentro daquele caso. Isso realmente é preocupante. Então, nós esperemos que até lá tudo isso seja bem analisado, revisado, repisado, para que a pena seja justa. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Retornamos no nosso terceiro e último bloco do Conexão Legal e alertando você de casa que o livro da semana é o livro do professor Costa Machado, Direito Processual Civil Interpretado. E se você quiser concorrer a esse livro, ingresse lá no nosso site, o idc.org.br, ou pelas nossas redes sociais. Nosso Twitter, @LeandroPinto_. Aliás, queria também agradecer você de casa, porque o nosso Twitter só vem crescendo, nós temos mais de 18 mil seguidores, graças a vocês aí de casa, que têm compartilhado com a gente informações do nosso programa, informações do mundo jurídico. Muito obrigado novamente. O Dr. Hermes Barbosa falava sobre a questão do mensalão, aliás, um programa que eu diria imperdível, porque é essencialmente uma questão importantíssima para a nossa sociedade, porque é um julgamento histórico, um julgamento em que nós podemos nos depreender realmente com uma mudança do ponto de vista até social, porque no início desse julgamento, e até mesmo pelo tempo que esse julgamento demorou para acontecer, as pessoas na rua, no dia a dia, as pessoas já estavam desacreditadas, E nós conseguimos perceber hoje, pelo voto, pelo menos da primeira e segunda fase do ministro Joaquim Barbosa, nosso ministro relator, e também pelo voto do nosso ministro revisor, Ricardo Lewandowski, que as penas têm sido muito fortes, penas até altas, e uma posição extremamente legalista por parte do nosso judiciário, que fica aqui, inclusive, os meus parabéns ao nosso Supremo Tribunal Federal. Doutor Hermes, esse ponto de vista, ele traz para a nossa sociedade o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, isso traz para a nossa sociedade até uma ideia de um resgate da nossa ética, um resgate da moral da nossa sociedade, o senhor não acha? Sem dúvida alguma. Eu entendo que esse julgamento, o julgamento histórico, sem dúvida, ele tem um aspecto de conscientizar a sociedade, que ela tem que participar, que ela tem que cobrar, porque os poderes têm que funcionar de uma maneira harmônica, mas porém independente. E dessa forma, hoje o judiciário, o guardião da sociedade, o guardião da Constituição, então ele dá o exemplo de dignidade ao apreciar essa matéria com tanta isenção e condenar, como já disse, insisto, a quem mereça ser condenado, é absolver quem tiver que ser absolvido. O importante é que hoje a própria população, que eu estou sentindo, Leandro, na rua, é que hoje não existe tanto aquela colocação de dizer: mas não vai dar nada, não vai acontecer nada, porque ali só tem peixes grandes da República. Não. Hoje está havendo já um sentimento, e nós esperamos que isso venha a se concretizar, saber que tanto o cidadão do povo, o cidadão comum, está sujeito às barras dos tribunais, como o cidadão do mais alto grau da política nacional, do grau intelectual, todos nós estamos sujeitos à lei. E é assim que deve ser. E por isso eu creio que a sua colocação é pertinente e efetivamente é uma parte do resgate. Nós temos que continuar resgatando a nossa sociedade como um todo, no sentido de participação, não alinhamento, porque o que está acontecendo no nosso país é que o cidadão ele já está tão descrente das instituições que tudo virou banal. O crime virou uma banalidade. O cidadão hoje não tem nem mais a capacidade de se indignar.
Então hoje matou 5 ali, chacina colar, ali, acidente, atropelou, matou 3 e as coisas começam a se banalizar. E nós não queremos, nós queremos sim voltar a um estado em que a responsabilidade toda a sociedade, a sociedade tem dúvida, que tomar para ela também essa noção de responsabilidade. Não é só direito, não é isso, doutor? Não. Porque eu acho que pressupõe, né, que tem direitos e tem deveres. Então, mas pressupõe, mas não é isso que a gente percebe hoje na nossa sociedade. A sociedade hoje se preocupa muito com os direitos que o Estado tem para com elas, que elas têm para com o Estado, mas poucas se preocupam com o dever que todos nós temos para com o Estado. Pois é, mas aí também aí já é uma deficiência das nossas entidades civis organizadas. Por exemplo, no caso nosso da OAB, que tem o dever legal, não é? Dever legal de estar junto à sociedade, de estar ajudando a sociedade, de estar informando a sociedade. Intervindo junto aos processos, junto ao Estado. Então, fazendo tudo isso, como outras entidades também não estão fazendo. Mas por parte da OAB, que sempre foi uma defensora do Estado Democrático de Direito, isso hoje é patente. A omissão da ordem, tanto a nível federal como a nível estadual, ela chega a ser ofensiva. Olha, mas acontece o seguinte, é que os nossos dirigentes, por exemplo, citando o exemplo específico de São Paulo, o nosso dirigente maior abandonou a OAB para poder ser candidato a vice-prefeito numa candidatura. Quer dizer, atrelando politicamente, na política partidária, a Ordem dos Advogados de São Paulo. Nós não podemos aceitar, eu acho que a Ordem ela é independente, ela é política, mas ela é suprapartidária. Nós temos nos nossos quadros todos os viés políticos, nós temos de um partido, de outro, pouco importa, mas nós temos que ter essa independência. E da forma que está, ela está silente. Se está em São Paulo, que é o maior estado da federação, você imagina o resto do Brasil. Então, esse atrelamento político da ordem com a política partidária está simplesmente desfigurando a nossa instituição. O pior de tudo é que eu não entendo nem que seja um atrelamento. Eles conduziram a nossa entidade de tal forma que é uma subserviência da ordem em relação à questão política. Bom, eu falei atrelamento, eu acho que foi até muito mais ponderado, mas não tenho dúvida que você tem razão. Eu acho que além desse atrelamento, existe o atrelamento com subserviência, principalmente no estado de São Paulo. Vamos deixar bem claro que essa administração de São Paulo hoje... Que já vem há 9 anos. Já vem há 9 anos, né? Bom que se diga. Sim. Conseguiu fazer todo esse mal, não só para a advocacia paulista, como para a advocacia brasileira e a sociedade como um todo. Porque a ordem, como vanguardeira e representante da sociedade civil, não pode estar se omitindo. Mas, doutor Hermes, nós temos um fato muito importante. Esse ano é um ano de eleições, não só eleições municipais, mas também eleições na OAB. Então fica aqui a nossa lembrança para todos os advogados que estão em São Paulo, essa lembrança não é só para os advogados do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, de que nós temos que pensar um pouquinho em quem nós vamos colocar à frente das OABs. Sem dúvida. Todo o Brasil. Porque esse é o momento. Não só de resgate da nossa sociedade, mas essencialmente resgate de toda a nossa classe. Sem dúvida. Eu tenho certeza que você vai fazer programa ainda com relação à OAB, às eleições. Sim. Assim que a chapa estiver registrada, e eu espero que você, inclusive, promova até um debate entre os candidatos, pelo menos aqueles que tiverem propostas, certamente gostarão de debater. Os que não têm vão ficar aí como está a situação atual e vão ficar omissos sempre. Correndo o debate, como aconteceu nas últimas 3 eleições. Exato. Doutor Hermes, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo terminou, mas é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso instituto e já está previamente convidado para uma próxima entrevista. Então, muito obrigado. Você aí de casa, muito obrigado por ter estado conosco em Conexão Legal. E não se esqueça, se quiser concorrer ao livro da semana, ingresse lá no nossas redes sociais ou através do nosso site. Nosso Twitter é @LeandroPinto_. Até uma próxima semana. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado. Em Conexão Legal.